Olha, a decisão importante do STF mudou, deu ao Piauí a possibilidade de uma compensação com as perdas do ICMS, aquela redução de 31% para 18% do ICMS. Então, o Piauí teria uma compensação por conta dessa perda de receita. Para ajudar a gente a entender, Lídia Brito já está aqui com a gente. Lídia, gostaria de convidar você aqui para participar conosco do nosso Jornal do Piauí. Lídia, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios, Lídia. Mais uma vez, boa tarde para você, Joelson, e a todos que nos acompanham. Hoje, você conversou com a governadora Regina Souza a respeito desse assunto, Lídia? Isso, a governadora comemorou, Joelson, essa decisão do Supremo. O Piauí conseguiu ontem, no domingo, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, e agora o Estado terá uma compensação imediata, ainda em 2022, né, pelas perdas que essa mudança na cobrança da alíquota do ICMS aqui no Estado deverá causar. O entendimento, Joelson, da Secretaria do Tesouro Nacional é que os estados só seriam compensados em 2023, mas os estados afirmam que eles precisam dessa compensação imediata ainda em 2022, porque, segundo os secretários de Fazenda, os prejuízos já começam agora, né? Então, a lei entrou em vigor aqui no Piauí no dia 12 de julho, e aí, no dia 12 de agosto, né, se completa aí um mês, e aí já se começa a ter a primeira noção, de fato, Joelson, do que vai acontecer com relação à perda, né, de arrecadação aqui no Piauí, né? E aí a governadora comemora essa decisão do Supremo e diz que foi feita justiça. Vamos ver. Justiça, está fazendo justiça, a gente esperava, a gente tentou fazer via lei mesmo no Congresso, a gente foi lá negociar com o Congresso, com o governo e não deu certo. Então, o Supremo está fazendo justiça, assim, a gente nunca foi contra baixar o preço do combustível. Aliás, precisa alguém perguntar por que é que o diesel não bate, porque nós estamos cobrando o preço do diesel R$4. O imposto só é sobre R$4, quer dizer, não chega a 10% e não baixa o diesel. Então, nós queríamos era que o Estado não pagasse sozinho, os estados, e agora o Supremo está reconhecendo isso. Os estados não podem pagar sozinhos, por isso vão ter que ter a compensação. Já se sabe quanto será, Lídia, essa compensação? Olha, Joel, só a Secretaria de Fazenda do Estado faz projeções, né? A projeção é que, a partir do momento em que a lei entrou em vigor, né, dia 12 de julho, até o fim do ano, em dezembro, a perda da arrecadação no Estado possa chegar a 750 milhões. Para o ano de 2023, a projeção chega aí a 1 bilhão, né? E o que o governo coloca é que essa perda de arrecadação trará prejuízos para áreas essenciais, né? Como educação, saúde, também segurança pública, né? Então, por isso que os estados colocam que há necessidade dessa compensação imediata. A compensação, ela ocorre, né, junto aí a dívidas, né, que os estados têm com a União. O que o Piauí coloca é que o Piauí seria prejudicado, já que o estado não tem dívida direta com a União, mas tem aí, né, pedidos de empréstimo com o aval da União, né? Então, aí o Piauí agora terá essa compensação. Essa decisão de ontem do Supremo, ela vale também para o estado de São Paulo, né? O Maranhão já tinha conseguido uma decisão parecida com essa do Piauí, se eu não me engano também Alagoas, e agora outros estados, uns estados, né, e junto com o Piauí, né, estavam aí tentando conseguir essas decisões do Supremo. Então, a tendência é que outros estados também consigam, Joelson, essa decisão para ter essa compensação imediata ainda no ano de 2022. Vamos ao vivo com a Débora Radassi, ela está na Secretaria de Fazenda e vai trazer mais informações para nós sobre esse assunto. Débora, boa tarde para você. Como é que deve acontecer, então, essa compensação para o estado do Piauí, Débora? Boa tarde, Joelson. Mais uma vez a você, a todos, a Lídia Brito. Isso mesmo, é o que todo mundo quer saber, né, Joelson? Essa compensação imediata não prevê para o próximo ano, mas logo agora. Então, quem vai responder essa pergunta e falar mais detalhes é o secretário da Fazenda, Antônio Luiz Soares. Secretário, o que representa essa compensação, considerando todas as questões financeiras aqui do Estado? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu quero dizer que a Lei 194, ela já previa a compensação
para quem tinha dívida com a União. Logo, a cada mês, lá dizia que a cada mês se apuraria a arrecadação e compararia com o ano anterior. E essas perdas seriam compensadas abatendo nas dívidas. Só que aí o presidente Bolsonaro vetou um dispositivo que dizia que quem não tinha dívida com a União seria beneficiado. Depois o Congresso derrubou o veto e permitiu que os estados que tivessem dívida com outros bancos, mas com garantia da União, pudessem ser compensados. Então, valeria o dispositivo que a cada mês se apuraria essa perda para compensar. Só que a STN interpretou que, como o caput do artigo dizia que teria que ser apurada dentro do exercício, ela entendeu que o exercício era o ano todo. Então, dizia que só poderia fazer a compensação quando terminasse 2022, no ano que vem, apuraria as perdas para compensar. Então, isso é um absurdo da STN, que é mais um calote que o governo federal tentou dar nos estados, e o STF restabeleceu o Pacto Federativo que a União insistiu em quebrar. Dessa maneira, já a partir de agosto, o Estado vai suspender os pagamentos das dívidas com base no STF e vai ter uma amenização das perdas, porque esse mês agora de julho, por exemplo, de agosto, por exemplo, nós vamos ter perda de mais de 100 milhões, enquanto que temos a pagar de dívidas 100 milhões. Então, compensamos totalmente. Já em setembro, outubro, novembro, dezembro, a nossa dívida é menor, porque a nossa dívida de agosto a dezembro, ela chega a 350 milhões. Só que as perdas são em torno de 750 milhões. Então, ficarão ainda em torno de 400 milhões sem compensação nenhuma, porque o Estado não deve para poder abater. A dívida é menor do que as perdas. De qualquer maneira, houve a conclusão do STF, seria injusto o Estado assumir sozinho e a União vai ter que arcar com essa garantia, pagando para os bancos essa dívida, e o Estado apenas ficará com a metade do prejuízo durante 2022. Joelson tem um questionamento, secretário. Pois não, Joelson? Secretário, só para deixar claro, o Piauí não tem dívida com a União, mas tem dívida com o banco. Quem vai pagar essa prestação seria o governo federal? Só para deixar isso claro. Exato. Como os contratos têm garantia da União, quando há uma suspensão de pagamento, como houve no ano passado na pandemia, então a União assume o pagamento dessas prestações. Na prática, secretário, como isso vai acontecer para mudar para não ter tantos prejuízos assim? Por exemplo, pagamento de servidores, isso pode acontecer? Então, veja só, nós estamos trabalhando com a perda de 750 milhões. Então, apertando caixa, não permitindo despesas novas, controlando tudo e sabendo que o nosso superávit, que estava previsto para terminar o ano, ia ser consumido com as perdas. Então, o que vai acontecer é que com essa amenização da perda, com a suspensão do pagamento da dívida, nós conseguiremos levar até o final do ano pagando todas as contas, tudo em dia, e não teremos uma sobra de caixa no final do ano para o governo seguinte. Como já falei em várias vezes, nós vamos deixar para o governo seguinte uma situação difícil, porque há uma perda, em vez de ser 1 bilhão, que falou aí a repórter, vai ser 1 bilhão, entre 1,5 bilhão a 1,9 bilhão, a perda para o ano que vem. Então, vamos deixar o caixa quase zerado para o ano que vem, para o governo assumir ainda uma perda de quase 2 bilhões, entre 1,5 bilhão e 1,9 bilhão para o ano que vem. Secretário, a Lídia Brito tem um questionamento. Pois não, Lídia? Boa tarde, secretário. Secretário, a gente já percebe nos postos de combustível uma redução da gasolina, mas o mesmo não está sendo sentido com relação ao diesel. Por que não há até o momento essa redução do diesel? Bom, a resposta é muito simples, né? Pode ter outras variáveis envolvidas, mas a resposta é porque a Petrobras tem uma política de preço atrelada ao dólar. Enquanto ela não mudar isso, fica difícil haver redução de preço de combustíveis. A gasolina houve, mas o óleo não houve. Então, de alguma maneira, a Petrobras está assumindo uma redução na gasolina e ganhando, aumentando o diesel. Então, o calote de novo. Eu permito baixar a gasolina, mas não reduzo o óleo. De alguma maneira, a
Petrobras está ganhando de novo. Percebam quanto a Petrobras lucrou no segundo trimestre, mais de 50 bilhões de reais, para dividir com quem? Com seus acionistas. Então, enquanto não mudar a política de preço, não se garante redução de preço como a população precisa. Percebam que gasolina a população usa em menor quantidade. Já o óleo, que é o pessoal mais pobre, que é ônibus, são os transportadores que levam as cargas para os estados, deveriam ter redução e não está havendo. E o pessoal não está insistindo com o governo federal para mudar a política para reduzir o preço do óleo diesel na bomba. Pois não, Joelson. Secretário, os empresários dos postos de combustíveis chegaram a falar na semana passada sobre a possibilidade de uma redução ainda maior do ICMS sobre o etanol. Chegaria a 12% a alíquota. Esse assunto está sendo discutido entre os secretários de Fazenda do Brasil. Essa possibilidade de fato é real? Sim, nós estamos preparando uma lei para fazer uma redução proporcional ao que houve na gasolina para o etanol. Mais algum questionamento, Joelson? Lídia Brito, com o secretário da Fazenda? Lídia. Secretário, quando há aí uma redução no preço da gasolina, né, principalmente, os distribuidores, né, os produtores do etanol, eles ficam aí meio que no prejuízo, né? Então, há essa pressão muito grande com relação a essa questão do ICMS voltado especificamente para esse caso do etanol, né? É possível que isso ocorra ainda em 2022? Não, vai ocorrer agora em agosto. Em agosto vai ser enviada uma lei para a Assembleia para ter uma redução proporcional ao que houve para a gasolina. Além disso, estamos estudando uma proposição de dar um crédito outorgado para as produtoras de etanol, no caso do Piauí tem uma, para que consiga reduzir mais ainda o preço do etanol para os postos de gasolina, postos de combustíveis. Muito obrigada, secretário. Joelson, Lídia, essas são as informações. A gente volta com vocês. Obrigado, Débora Radassi. Obrigado ao secretário também de Fazenda. Portanto, está aí as informações. Obrigado, Débora. Lídia, previsão aí de redução também no etanol, né? Pois é, Joelson. Toda vez que há uma redução, né, no preço da gasolina, os produtores de etanol, eles sentem um impacto, né? Porque quando a gasolina está mais cara, a maioria dos motoristas recorre ao etanol. Quando há essa redução do preço da gasolina, teoricamente, os motoristas, eles abastecem com gasolina. E aí há um prejuízo para os produtores. Cliente, né? Eles perdem aí os clientes e isso gera um prejuízo, né, para os produtores de etanol. Então, há sempre essa pressão, né, dos produtores. Toda vez que há uma redução significativa no preço da gasolina, eles pedem uma política para o preço do etanol, né? Então, há essa expectativa aí que possa haver uma redução ainda maior do preço do etanol e ele possa assim, se tornar competitivo frente à gasolina com essa redução apresentada agora.